Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores e conquistar a sua liberdade. E hoje, falando em liberdade, é independência dos Estados Unidos, 4 de julho, então é um dia muito importante de comemoração lá nos Estados Unidos e não tem mercado, não tem bolsa. Amanhã nós teremos a bolsa americana aberta, mas provavelmente com pouca liquidez. Só que temos o payroll, então se vier alguma coisa muito estranha no payroll, vamos ver o que acontece, porque deve ter pouca gente operando, mas o pessoal do mercado deve estar de olho no payroll. O Job Claims que foi divulgado ontem não teve nada de especial, então se seguir essa linha, o payroll também não vai ter nada de especial, não devemos ter volatilidade amanhã. Falando sobre hoje, obviamente com o mercado americano fechado, o mundo inteiro fica meio parado, o grosso de dinheiro vem de lá. Então, talvez hoje nós tenhamos um dia com baixa volatilidade. Falando de mercado europeu, ele está tentando ali reagir, então ontem tivemos um dia de alta. O mercado americano ontem também teve um dia de alta, rompeu o histórico e tal, tá andando para cima, Japão também chegou no topo histórico, tá indo bem. E sobre o Brasil, ontem nós tivemos um dia de queda forte no dólar, então caiu mais de 100 pontos, marcou um topo importante. E agora vamos ver como é que reage, porque teve bastante movimentação de notícia, Roberto Campos Neto, Lula, Haddad, toda aquela coisa de sempre, Mas o dólar caiu porque tinha que cair, tinha subido demais, subiu uns 300 pontos na última pernada. Quando ele faz isso, normalmente ele corrige. Às vezes corrige no tempo, às vezes corrige no preço. Ontem corrigiu no preço. Agora, o que nós temos que ficar de olho vai segurar no suporte e vai voltar a testar topo, ou vai continuar caindo? Isso daí é o gráfico que vai nos dizer e nós vamos olhar isso daí ao longo do vídeo. Sobre o índice, nós continuamos naquela tendência de alta dos 60 minutos, o diário e semanal tendência de baixa fazendo um repique. Então, ele abriu com gap de baixa e subiu, teve um dia de alta, mas fechando ali sem desafiar o topo. Então vamos olhar o que o gráfico nos fala e eu quero mostrar um pouquinho sobre essa compra que nós falamos lá dos 60 minutos, quando ele fez o fundo, e até agora essa compra continua andando. Então, para você acreditar na tendência, acreditar na análise técnica, vale a pena dar uma olhada nessa parte aí, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser saber como operar com a gente, pegar esses trades maravilhosos, link na descrição do vídeo para entrar no método DX. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui do mundo, todo mundo verdinho, Você viu ontem o Brasil deu uma bela reagida, obviamente as ADRs deram uma reagida por causa da queda do dólar, Mais importante do que o índice que praticamente fechou no mesmo lugar. Mas nós tivemos aí o mundo inteiro, inclusive a Ásia ali virada para cima. O S&P 500 não teve tanta convicção assim, mas foi um dia de alta mesmo assim, Então, destaque aqui, Tesla subiu mais 6%, chegou numa região de resistência importante ali perto dos $250, lembrando que a Tesla vem numa tendência de baixa e fez uma alta super forte aí nos últimos dias, então eu estou de olho aí numa venda nessa região. A Nvidia reagiu também, se ela fizer o topo, se ela romper a consolidação que ela está ali próximo do topo, ela pode voltar a testar topo histórico, Então o mercado fica aí mais para cima do que para baixo. Indo para os gráficos, tudo tranquilo aqui no VIX, continua aqui embaixo. Os juros deram uma aliviada, Então, ontem nós tivemos aqui um dia de baixa, então esse canal aqui continua reinando, Marcou um topo aqui, ontem fez um dia de baixa, hoje o mercado está fechado, então não temos informação. E o provável aqui é teste do fundo. Lembrando, eu falei... aliás, eu falei no Instagram para a galera, não tinha explicado aqui, Mas o que está acontecendo? Nós temos essa situação aqui dos juros, não, do câmbio japonês, o ien japonês, onde ele rompeu o topo aqui dos 160, agora está trabalhando aqui perto dos 162 ienes por dólar, e o motivo aparente dessa alta nos juros
que aconteceu aqui foi o banco japonês vendendo títulos do Tesouro Americano. Então, quando ele vende títulos, ele faz o juro subir, né? Você tem uma pressão compradora, faz o juro subir. Para fazer caixa, para poder lidar com a situação do câmbio japonês, né? Então, essa foi a aparente razão dessa alta aqui. Pelo que parece aqui, o Japão já vendeu todos os títulos que ele tinha para vender e o negócio, os juros voltam a ficar mais calmos, né? Os juros europeus continuam aqui, nós estamos aí com alguma volatilidade, né? França ainda tem o segundo turno da eleição e a formação do governo, que ainda é uma incógnita, e o Reino Unido, que tinha esse primeiro-ministro que estava mandando bem, né? Mas ele é conservador e já faz bastante tempo os conservadores estão no poder lá no Reino Unido, e agora as pesquisas estão indicando que o Partido Trabalhista vai voltar ao poder depois de bastante tempo. Então, essas indefinições aí, lembrando, né, tanto faz se é conservador ou trabalhista, para o mercado, o que importa é saber qual é a direção para ele se posicionar, né? Só estou falando isso daqui porque tem esses dois indicadores aí de volatilidade, de incerteza, que estão fazendo os juros ficar um pouco mais nervosos, tá bom? Mas olha, no Reino Unido os juros continuam aqui no mesmo patamar, né? Então é isso aí. Seguindo aqui para o SP500, nós tivemos mais um dia de alta aqui, né? Então fizemos o rompimento ontem dessa consolidação aqui, bonito. Então mais um topo histórico, trabalhando acima dos 5.500 pontos. A Nasdaq a mesma coisa, né? Fechando aqui acima dos 20 mil pontos, né? Pela primeira vez. Então fechou aqui quase 20.200 pontos. Esse negócio aqui deve ir embora. O Dow Jones continua na mesma região aqui, na mesma consolidação, não aconteceu nada. Russell 2000 também continua na mesma região. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, olha, que fez um belo dia de alta ontem, né? Lembra, eu tinha falado que ele tem essa bandeira aqui, mas ele fica com essas sombras, né? Ou seja, não está com muita cara que quer acionar essa bandeira. E ontem fez uma barra de alta aqui importante. Obviamente, enquanto ele não se livrar dessa parede de baixo aqui, é muito difícil, né, de você ver uma alta, mas está com apetite. O Reino Unido também, olha só, está nessa consolidação aqui, esperando aí o final das eleições, né? Mas a tendência é de alta e esse negócio tem tudo para ir testar topo. E a França, a mesma coisa, né? Também está nessa consolidação. É uma retração de Fibonacci aqui importante dessa última perna de alta. A tendência é de alta, consolidou aqui no fundo. Se fizer esse pivô de alta, que neste momento está querendo romper aqui, né? Ainda precisa romper. Não sei se rompe essa semana, acho que vai ficar para a semana que vem, seja para cima ou seja para baixo. Mas se romper aqui, esse negócio pode voltar a testar topo, né? Então, nada para se preocupar. O Nikkei, o índice Nikkei, né, no Japão, está aqui no topo histórico novamente, né? Então, se romper esse topo histórico aqui, é um pivô de alta bem importante. A China também fazendo uma reação aqui. Isso daí está levando os mercados emergentes, olha, a fazer um pivô de alta aqui. Então, está numa tendência de alta, né? E está fazendo aqui topos, fundos ascendentes, né? Então tinha esse fundo, deixou esse fundo, agora deixou outro fundo e tá com cara que vai romper esse topo mercados emergentes com a recuperação da China. Já o nosso WZ está consolidado aqui no fundo, né? Ontem deu uma bela reagida por conta do dólar, né? Se ele fizer esse pivô de alta aqui, é aquele famoso W de fundo, né? Isso daqui pode acontecer. Então ele vem aqui, faz aqui esse fundo duplo e se faz aqui o pivô de alta, ele recupera. Obviamente, nós temos aqui uma tendência de baixa, né? Então tem bastante resistência pelo caminho, mas marca um fundo aqui importante, né? Indo para o petróleo, continua. Ontem tivemos um dia de alta também, hoje está mais ou menos no mesmo lugar, não deve ter muita volatilidade. Minério de ferro teve um dia bem bonito ontem, né? Tanto é que a Vale deu uma explodida e tá com cara de que vai para cima aqui, né? A China está reagindo. O cobre também, olha, fazendo esse pivô de alta aqui, que ele está nesse momento confirmando, abre as portas aqui para testar topo novamente, né? Isso aqui é topo histórico. O ouro, ontem teve um dia de alta, ele precisa se livrar dessa região aqui dos 2.400 para realmente acionar, né?
Indo para as moedas, nós temos o DXY com o alívio no dólar, aliás, nos juros, o DXY também dá uma aliviada, né? E aí nós temos aqui esse mesmo movimento, né? Isso daqui é o Japão vendendo dólares para comprar ien, né? Para fazer frente lá ao seu câmbio, né? Então, o Japão é muito importante nesse cenário, uma economia muito forte, né? Então ele chega a impactar aqui o DXY, é a terceira moeda mais importante. Depois do euro, é a moeda mais importante aqui no DXY. Aí nós temos o Bitcoin, que, olha, se o DXY está caindo, o Bitcoin deveria estar reagindo. Ou seja, se ele está caindo agora, ele está aqui já nos 57 mil dólares, com o DXY caindo, é um mau sinal, tá? Tá com cara de que vai perder esse fundo aqui. E aí ele vai vir buscar liquidez aqui mais para baixo. Vamos ver se confirma esse pivô de baixa aqui, que é importante. E o Ethereum também fez um pivô de baixa agora. Obviamente ele ainda tem bastante suporte aqui embaixo, mas é um sinal feio, né? As criptomoedas então fazendo um sinal feio aí. Indo para o Brasil agora. Olha, pelo segundo dia seguido, nós tivemos aqui uma reação nos DIs, importante, né? Um topo numa tendência de alta, depois de fazer o rompimento, ele provavelmente vai fazer um pullback aqui, aí vamos ver o que acontece aqui, se ele volta a subir. Esse daqui é o cenário mais provável, porque nós estamos numa tendência de alta aqui desses juros, né? Então, do mesmo jeito que quando ele chegou aqui, ele reagiu e depois subiu tudo isso. Aí chegou aqui, reagiu e subiu tudo isso. Agora ele está reagindo aqui, até prova em contrário, ele está vindo fazer só um pullback para continuar para cima, tá? O índice. Nós tivemos aqui um dia de alta, então, desculpa que eu falei na abertura, o meu Profit estava com problema. Na hora que eu olhei antes de começar o vídeo, ele não tinha me atualizado esse candle aqui. Então, por isso que eu falei que ele tinha ficado na mesma região, mas não, nós tivemos um dia de alta ontem, né? E aí o que acontece? Fechamos aqui 127.600. Agora, a última retração de Fibonacci, ela está aqui nos 128.500 e nós temos esta linha de tendência que está aqui mais perto dos 129 mil pontos, né? Eu não sei se ele vai direto ou se ele vai enroscar. Aqui já é uma região onde ele devia estar enroscando bastante, né? Lembrando, olha só, quando eu fez a última perna de alta aqui, ele subiu mais ou menos uns 6 mil pontos. E aqui ele já subiu 7 mil pontos. Então, assim, essa alta aqui já está cansada, né? Já era um lugar para ele começar a pipocar, mas não tem nenhum sinal ainda de reversão. Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, e era isso daqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Vocês lembram que eu tinha desenhado aqui este fundo, só um instante. Então, quando marcou esse fundo aqui, eu já tinha apagado isso daqui, eu fiz novamente, né? Esse arredondamento de fundo aqui, e que quando ele fez o rompimento aqui, eu falei, olha, eu vou começar a me envolver com compras, né? E aí isso que eu queria mostrar para vocês. Então eu fiz a primeira compra aqui, com parcial, que é o sistema lá do setup carnaval que nós fazemos, né? Então você faz a parcial ali no mesmo dia e depois carrega metade da posição para swing trade. Aí ele veio, fez o pullback, aí quando rompeu aqui, mais um pivô, segunda entrada. Aí ele vem aqui e faz um pullback, então você faz a entrada, faz a parcial. Aí quando ele rompe o outro pivô, mais uma entrada. Aí você faz a parcial, aí ele vem aqui e faz um pivô, mais uma entrada. Depois aqui o último pivô, mais uma entrada. Então nós estamos falando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 entradas já que deu. E se ele romper aqui, ainda tem mais a sexta entrada, né? Então, olha só, você fazendo essa gestão, por que eu estou mostrando isso daqui? Porque nos 60 minutos, olha, nós estamos aqui numa clara tendência de alta e ainda não deu nenhum sinal de topo. E quando ele fizer topo, estou desenhando isso aqui faz tempo, né? Ele tem que fazer pivô de baixa, tem que falhar em renovar topo, isso não aconteceu ainda, né? Então, o que acontece? Se você segue a tendência, olha, a primeira entrada foi aqui. Então, esse trade aqui já andou quanto? 5 mil pontos. Aí, a segunda entrada aqui foi nesse rompimento, né? Andou quanto? 4 mil pontos. A terceira entrada foi aqui nesse rompimento. É puro método DX, tá? 3 mil pontos. Aí a quarta entrada foi aqui. 1.500 pontos. E a última entrada aqui, 500 pontos. Então assim, meio que básico, né? A gente vinha operando aqui a mesma coisa na tendência de baixa, né? Então,
quando os trades foram aqui, né? Então, perdeu o fundo aqui, primeira venda, perdeu o fundo aqui, segunda venda, perdeu o fundo aqui, terceira venda. Então, se você olha essas vendas aqui, olha, nós pegamos, se você segurar o trade, né? Daqui até aqui, quando o stop seria aqui. Então, 8.000 pontos na primeira venda, segunda venda, 4.600 pontos e terceira venda, 1.200 pontos. Então, tanto faz se é para cima ou se é para baixo, você usando o método e sendo disciplinado, a hora que o mercado pega uma tendência, você tem como ganhar bastante dinheiro, né? Então é isso que a gente faz no método DX. Se você quiser saber mais, tem o link na descrição do vídeo. Então volto a dizer aqui, olha, se continuar nessa tendência aqui, enquanto não fizer topo, é só compra no índice, tá? A hora que ele marcar topo e ele está chegando perto aqui de zonas de resistência, mas você não pode ter medo de comprar enquanto ele não fizer realmente o topo, né? Porque isso aqui pode continuar subindo. Então, quando ele virar para baixo, a gente começa a vender, tá bom? Do mesmo jeito que foi aqui, olha só, quando chegou aqui no fundo, demorou, teve bastante briga até ele virar para cima, né? E aqui no topo deve ser a mesma coisa também, tá bom? Indo agora para o dólar. Então, o dólar, como eu disse, olha só, essa perna aqui, ele andou quase 300 pontos, né? Aí depois corrigiu, né? Aí aqui também essa perna. Ele andou aqui mais ou menos uns 300 e poucos pontos, ao invés de ele descer, ele lateralizou aqui. Aí depois rompeu aqui, essa última perna andou também 300 e poucos pontos e agora está reagindo. Então, até onde vai essa reação, nesse momento nós não sabemos, né? Por isso que eu deixei aqui o Fibonacci, ó, ele veio aqui até os 50%. Pode segurar aqui nesse 50% e reagir. Não sei se hoje, normalmente o dólar, quando ele faz uma mudança de patamar, né, ele fica numa região. Então é possível que ele fique aqui nessa região, é possível que ele caia até os 5.500 aqui e fique aqui entre 5.500 e 5.700 por um tempo. E aí fica consolidado, aí você tem que operar a consolidação, né? Compra fundo, vende topo e assim por diante. Mas agora com essa reação aqui, eu não sou vendedor no dólar. Por quê? Porque nós ainda não temos uma reversão de tendência. O que é uma reversão de tendência? Para você ter uma reversão de tendência, você precisa falhar em renovar topo. E aqui o que ele fez? Ele fez uma correção, então não tem topo ainda, né? Então ele precisa pelo menos tentar fazer algum topo aqui para voltar para a gente começar a vender. Isso eu estou dizendo porque eu não vou vender esse dólar. Agora ele pode continuar caindo? Pode continuar caindo. E aí eu vou ver como é que ele reage. Por exemplo, ontem aqui ele já reagiu nos 50%. Aí vamos ver como é que ele reage aqui, vamos ver como é que ele reage aqui, e aí, dependendo da reação que ele fizer, nós compramos. Vender um ativo que está com essa tendência de alta aqui não é muito inteligente, tá? A chance de você tomar uma torta na cara é grande, então nós estamos procurando compra, né? Se ele romper aqui os 5.600 hoje, tem compra, se couber no seu stop, né? Olhando aqui as small caps, também está fazendo a mesma reação do índice, né? Está chegando aqui na região, provavelmente aqui nesses R$100 seria uma região muito boa para fazer uma nova venda, né? Por que venda? Porque você tem aqui uma tendência de baixa, né? Topo mais baixo, e em algum momento aqui ele deve fazer um topo mais baixo. Aí você tem fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, então topos e fundos descendentes, a tendência de baixa nós procuramos venda. Quando está subindo não faz nada. O Itaú ontem subiu aqui, veio testar esse topo e voltou. Então tá aquela ambiguidade, né? Agora nós temos aqui uma consolidação dentro dessa consolidação grande, e consolidação é meio complicada de operar, né? Teoricamente ele está numa tendência de alta, mas ele está consolidado já esse ano inteiro aqui nessa região. Então tá mais difícil de operar esse negócio. O Bradesco continua sua tendência de baixa, só tem vendas, perdeu o fundo é venda. A Sambi, bem complicada aqui, não tem o que fazer. O Banco do Brasil ontem fez uma reação, mas enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo dos 27 é só venda. A Vale, olha só, fez um movimento aqui bonito, quase chegou no alvo dela, né? Eu falei que o alvo dela é entre 65 e 66. Ontem a máxima dela foi 64,84, né? Então, olha só, uma compra que começou aqui ontem, chegou a andar aqui 5% aqui em 4 dias, né? É esse tipo de trade que a gente procura, né? E a Petrobras ontem fez uma reação, agora ficou ambígua, né? A Petrobras está bem ambígua, né? Por quê? Porque isso aqui pode ser um pullback aqui, e aí ele pega e faz um pivô de alta para vir testar topo. Esse é um cenário. O outro cenário é esse daqui, olha. Topo mais baixo, fundos mais baixos.
e aí esse negócio aqui despenca. Então, assim, neste momento, seria 50-50 essa probabilidade aqui entre ser um pullback e ele virar para cima, ou isso daqui ser realmente um topo mais baixo e virar para baixo. Tem um pouquinho a favor da compra, né? Porque você tem um ativo em tendência de alta macro aqui. Então, teoricamente, é mais provável compra do que venda. Mas nós estamos aqui já numa situação onde isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro. Então, por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque quando você tem um ativo que está numa tendência clara, por exemplo, você tinha a Petrobras aqui, onde ela fez uma correção, ativo em tendência de alta, aí pega aqui e rompe, né? Aí dá uma consolidadinha aqui, rompe. Isso daqui é compra. Aí depois faz um pullback, aí rompe. Isso daqui é compra. Aqui rompe, compra. Não tem dúvida, né? Aqui já está mais complicada essa situação. Então, na dúvida, é melhor não fazer nada. Então, eu não estou operando a Petro por enquanto, tá bom? Esperar ela me dar mais sinais. Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Hoje acho que é um dia com pouca volatilidade, né? Mas se tiver de lado, se você fizer um trade e ele ficar sem direção, te estopar, para de operar, porque é sinal que ele não vai acontecer nada, tá? Ontem, como nós tivemos um dia com um movimento forte, hoje é bem possível que seja um dia de doji. Dia de doji é péssimo para fazer day trade, né? Praticamente não acontece nada, fica uma banda ali bem espremida, né? Então preserve o seu capital. Se você tiver algum sinal que isso daí vai ser um dia de doji, para de operar, vai fazer outra coisa, tá bom? Então, se você curtiu o conteúdo, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Se quiser operar com a gente, link na descrição para o método 10x. Valeu, abraço.